Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez, trazendo mais um devocional para o seu coração. E como eu falei no último, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as Escrituras, sobre se aprofundar nas Escrituras. E nós vamos encontrar uma base para isso na própria Escritura. Então vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós iremos ler os 2 últimos versículos desse capítulo e mais 4 versículos do capítulo 4. Então vamos lá, 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada, outras versões trazem, é inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Olha só, né? Esse texto, quando a gente para pensar, ele é tão atual, na verdade, principalmente esses versículos iniciais do capítulo 4, né? Que dizem que muitas pessoas não suportarão ouvir a verdade bíblica. E por isso elas irão escolher, né? Hoje com a internet, com as redes sociais, é tão fácil a gente escolher o conteúdo que nós queremos ver. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Não que escolher em si seja um problema, mas se nós não conhecemos a Escritura, as nossas escolhas estão contaminadas. Então muitas pessoas escolhem pregadores, alguns chamados pastores, que não são pastor de ovelha nenhuma, são apenas aquele cara que se intitula um pastor na internet, mas não está à frente de ninguém, não cuida de ninguém, só vai lá fazer evento, fazer show, vamos dizer assim. Então as pessoas acabam selecionando, porque esse aqui é jovem e fala do jeito que eu gosto. Porque esse aqui é coach. A pessoa às vezes nem sabe, né? Mas ela gosta de ouvir uma teologia coach, né? Esse aqui é coach. Eu vou ouvir, preciso disso, preciso arrumar melhor meu trabalho, preciso ter sucesso na minha carreira, eu vou atrás desse pastor. E, infelizmente, a Bíblia já nos alertava disso lá atrás. Então, quando a gente vê aqui no versículo 3,16, né, de 2 Timóteo, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, nós temos que entender, primeiro passo, nós precisamos conhecer a escritura. E a partir da escritura, nós teremos como, e outras pessoas que convivem conosco e que também conhecem a escritura terão como fazer isso conosco. Ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Quando a gente pensa, né, nessa nosso poder de escolha hoje, do que a gente vê, do que a gente não vê, a gente também vê que as pessoas evitam ouvir mensagens que confrontam, que tocam na ferida, que falam de alguma coisa que incomoda ela. Mas a Bíblia diz que isso é o papel da própria Escritura e de quem conhece a Escritura. Ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Eu te chamo a um alerta hoje, te dou um alerta hoje e te chamo a uma reflexão. Você tem ouvido só coisas que agradam aos seus ouvidos, como diz aqui no capítulo 4? Então, cuidado, porque essa mensagem é parcial. E uma mensagem parcial da verdade acaba sendo uma mentira. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque da mesma forma que Deus é amor, Deus é justiça. Da mesma forma, como eu falei num outro devocional, da mesma forma que Deus nos ama,
por causa do seu amor, Ele nos disciplina, Ele zela por nós, Ele quer que nós estejamos no caminho correto. E por isso, nós precisamos estar dispostos a ouvir, a aprender, a sermos repreendidos, a sermos corrigidos. E ele fala, né? Prega a palavra, no versículo 2 do capítulo 4. Insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Aqui Paulo está direcionando para Timóteo, que está à frente de uma das igrejas. Mas isso serve para qualquer cristão. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos falar do evangelho, e o evangelho completo. Não apenas uma face de quem é Jesus, mas de Jesus completamente. E nós precisamos insistir, porque hoje, se você olhar, para pensar em qualquer ambiente que você vai, está muito difícil encontrar pessoas que verdadeiramente amam a Deus e que vivem a palavra do Senhor. Então é o nosso papel, de quem conhece a verdade da Bíblia, pregar, insistir nessa mensagem, aconselhar, repreender. Nós temos sim esse direito, vamos dizer, otorgado pelo próprio Deus, de repreender aqueles que dizem conhecer ou até aqueles que não conhecem. Mas repreender com o quê? Com Bíblia. Então nós vamos falar, amigo, isso aqui que você está fazendo não é correto, não agrada a Deus, por causa disso, disso e disso que está na Bíblia. Nós devemos desejar buscar isso, de conseguir falar de Bíblia com as pessoas. E é isso, né? Infelizmente, como diz no 3 aqui e no 4, as pessoas fogem da verdade e elas só buscam ouvir aquilo que agrada, escolhem quem elas vão seguir, baseados no que agrada a elas, e desviam o ouvido da verdade, mas acreditam em fábulas. Olha só que curioso, a pessoa não suporta ouvir a verdade, mas para ela é muito fácil acreditar no conto da carochinha, em coisas que são irreais. Então, a verdade é a realidade, é o que é real. Então, nós precisamos apresentar isso para as pessoas e elas precisam viver essas coisas, a realidade, a verdade da Bíblia. Assim como nós precisamos avaliar se, ainda conhecendo, dizendo que conhece a Escritura, que conhece a Deus, que conhece a Jesus e a sua vontade, se nós não estamos praticando essas coisas, ouvindo só o que nos agrada, selecionando mensagens que vão massagear o nosso ego, ao invés de ouvir tudo que o Evangelho tem para nos dizer. Então, que a gente possa tomar cuidado para não viver num mundo de conto de fadas, num mundo de fábulas, como já foi exortado nessa carta.